Olá, caríssima aluna, olá, caríssimo aluno. Nesta videoaula vamos tratar sobre as estratégias de produção. Vamos então aos objetivos. Nesta aula teremos como objetivos compreender o papel estratégico da produção, conhecer os tipos de estratégias de produção e entender quais os objetivos do processo estratégico de operações. Vamos lá? Para falar de estratégia de produção, vamos começar definindo o que é estratégia. Estratégia vem do grego strategos, que significa liderar um exército. Normalmente, nesse contexto, tem a ver com planejamento, a direção em larga escala de operações militares ou manobras para obter posições vantajosas em relação ao inimigo. A ideia de estratégia foi transposta para a administração. Mintzberg vai definir como o padrão ou plano que integra as principais metas políticas e a sequência de ações de organização de forma que tudo isso fique em um todo coerente. Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências internas e relativas, as mudanças que acontecem no ambiente, antecipadas também, e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes. Essa ideia de que uma organização pode ter uma estratégia pode ser também desdobrada para suas áreas funcionais. Assim, temos a ideia de uma estratégia de produção. A estratégia de produção é o padrão de decisões e ações estratégicas que define o papel, os objetivos e as atividades de produção. Quando definimos uma estratégia, nós pensamos em duas coisas: o conteúdo dela, o que vai ser mesmo a estratégia, mas também precisamos pensar o processo de como que a gente vai construir essa estratégia. Então, o conteúdo da estratégia tem a ver com essas decisões, essas ações que vão definir o papel, os objetivos, as atividades da área de produção, no nosso caso em particular, e também o processo de construir essa estratégia de produção, o método que vamos usar para produzir as decisões específicas de conteúdo. Não preciso dizer que as duas coisas vão afetar a forma como a estratégia vai ser implementada. A questão da estratégia de produção foi muito discutida na área de administração. Hayes e Will Wright, eles propõem um modelo em 1984 que associa a capacidade de produção com o aumento do impacto estratégico dela na organização. Nesse modelo, os autores visualizam que as organizações podem ser agrupadas em 4 estágios. No estágio que eles chamaram de estágio 1, corrigir os piores problemas, quando a organização está no estágio 1, a área de operações está impedindo estrategicamente o desenvolvimento da organização. Ela nem ajuda a organização, ela na verdade tem um efeito neutro internamente, não tem impacto algum. Provavelmente isso ocorre porque a área de operações tem baixa capacitação e a estratégia na verdade ou ela é inexistente ou muito pouco eficiente. Então no segundo estágio a organização poderia implementar a estratégia para a área de operações e aí isso tanto ampliaria a sua capacitação de operações quanto provavelmente terá um impacto sobre a estratégia geral da organização. E aí a organização poderia ser conduzida ao estágio 2. Ela começa, nesse estágio, a adotar as melhores práticas utilizadas pelos concorrentes. Então ela começa a ter um maior impacto interno, ela consegue, em vez de impedir o desenvolvimento da organização, ela consegue agora ser tão boa quanto os concorrentes. Mas isso acaba tornando a organização uma seguidora do que os demais concorrentes fazem. Ela consegue somente atingir os requisitos mínimos. Então isso tem pouco efeito externo. Por isso que eles dizem que o efeito que a estratégia tem nesse momento é de neutralidade externa. Ela não gera um efeito em relação à competitividade da empresa em relação aos concorrentes. Bom, no estágio seguinte, a estratégia de operações poderia começar a apoiar a estratégia geral da organização. A organização poderia então passar a um terceiro estágio. Nesse terceiro estágio, a estratégia da organização é vinculada à estratégia de operações. E aí, a área de operações começa a dar um apoio interno à organização. A busca nesse momento é que as operações tornem a empresa a melhor do seu setor. É um estágio bastante sofisticado, a empresa não só adota um processo produtivo de transformação melhor do que o dos concorrentes, a empresa nesse estágio torna-se claramente a melhor do seu setor. Eles ainda visualizam um quarto estágio
em que a área de operações é que guia a estratégia inteira da organização. Toda a vantagem competitiva que a organização alcança vem agora da área de operações, ela se torna central. Então ela consegue com isso gerar um apoio externo, transformando as expectativas da indústria, transforma o setor. As outras empresas passam, na verdade, a seguir as práticas dessa empresa que adota essa abordagem. Então seria um estágio mais sofisticado, o estágio máximo aí que poderia ser alcançado dentro desse modelo. Veja que à medida que a gente avança aqui da neutralidade interna até a situação de apoio externo, vai aumentando a capacidade da área de operações. Ao mesmo tempo, à medida que a gente sobe nessa escada, aumenta-se o impacto da estratégia de operações por toda a organização. E aí a contribuição vai crescendo. É um modelo muito interessante para entender a situação das empresas que estão atuando num determinado setor quanto à sua estratégia de operações. No que se refere ao processo de definir a estratégia, temos então pelo menos 4 abordagens que podem acontecer. Existe uma perspectiva top-down, em que a estratégia vai sendo desdobrada até os níveis inferiores. Uma perspectiva bottom-up, em que a estratégia diária ela vai se somando às demais estratégias diárias e todas as estratégias que vão acontecendo, as microestratégias, vão conduzindo à formação de uma estratégia geral das operações e da organização. Em termos de processo aí, né, temos também a perspectiva de recursos das operações. Então, vamos considerar o que os recursos de operações podem fazer quando a gente está definindo a estratégia. É uma perspectiva de analisar as restrições do processo. E também uma outra, né, que é a que conduz ao produto das estratégias, que é a perspectiva de se olhar, né, o posicionamento da empresa no mercado e as exigências dos consumidores. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na perspectiva top-down, vamos ter então um desdobramento de forma hierárquica da estratégia corporativa até a estratégia funcional da área de operações. Geralmente a gente tem uma estratégia corporativa mais geral, que vai ser materializada pelo plano estratégico da organização, que vai se desdobrar no plano estratégico de cada área estratégica de negócio e que conduz depois a uma estratégia funcional. Uma outra forma de visualizar isso é imaginar que a estratégia corporativa vai ser a base para eu definir a estratégia de operações, mas que ao mesmo tempo a estratégia corporativa vai levar a uma análise do mercado que vai nos ajudar a definir as prioridades competitivas, que tem a ver com o que o mercado espera e o que os concorrentes fazem. Essas prioridades vão nos ajudar a redefinir nossos produtos ou serviços, e isso vai alimentar a nossa estratégia de operações. Uma vez que a estratégia de operações vai nos levar a desenvolver um grupo de competências competitivas, nós vamos ter condição de avaliar se existe alguma lacuna de desempenho. Se existe, nós podemos reformular a nossa estratégia de operações de forma que isso não aconteça, e caso não aconteça, a gente consegue conduzir esse aprendizado à estratégia corporativa e o ciclo recomeça. Na perspectiva bottom-up, as estratégias vão ser moldadas pela experiência diária de cada função nesses níveis operacionais ao longo do tempo. É o que nós falamos das microestratégias. E é interessante que essa ideia da perspectiva bottom-up corresponde a uma ideia das estratégias emergentes propostas por Mintzberg, quando ele estuda a questão da estratégia organizacional. Vamos comentar rapidamente sobre essas ideias do Mintzberg? No modelo de Mintzberg, temos, portanto, um conjunto de estratégias pretendidas e que, no processo de decisão, que envolve a ampla discussão e a deliberação por parte do alto escalão da empresa, vai conduzir a um conjunto de estratégias deliberadas, que foram decididas para aquele período. Só que durante a execução, algumas estratégias não serão realizadas. Elas vão se mostrar, talvez, impossíveis de ser implementadas ou não interessantes, dada alguma mudança que acontece no contexto. E, ao mesmo tempo, várias pequenas estratégias vão ocorrer durante aquele período para o qual as estratégias foram pensadas e que vão ser decorrentes de mudanças que vão acontecer de contexto, de ambiente. No fim, a gente vai ter uma estratégia realizada que vai ser resultado da combinação dessas estratégias deliberadas e dessas estratégias emergentes que vão nascer naturalmente mesmo de mudanças culturais, de processos, da situação, da experiência que a empresa vive.
Então, nós precisamos levar em conta que a construção da estratégia na área de operações, ela não vai ser só aquela decorrente do que foi pensado nas mesas dos diretores, dos presidentes, mas também do que ocorre ao longo do processo e que também traz um aprendizado para a organização. Nós falamos que, ao definir a estratégia, é preciso levar em conta as necessidades do mercado, né, que é a terceira perspectiva lá. E ela opera muito do lado dos inputs do processo. Nós vamos precisar observar o que nós chamamos de fatores críticos de sucesso ou fatores competitivos. Vão ser aqueles fatores que vão trazer um diferencial para o nosso negócio em relação aos concorrentes e que farão com que os clientes escolham a nossa empresa, o nosso produto, o nosso serviço e não o do concorrente. Então nós precisamos observar o que os clientes valorizam. Se os clientes valorizam preço baixo, nós vamos precisar desenvolver operações que se superem na questão de oferecer um preço baixo. O preço precisa ser mais baixo que o dos concorrentes. E para isso, talvez vou precisar reduzir custos, despesas, talvez vou ter que automatizar mais o processo, vou ter que investir em capacitação do pessoal, muitas vezes terceirizar atividades que não agregam valor ou eliminá-las do processo. No que se refere ao fato de os clientes valorizarem mais a alta qualidade, eu vou ter que também atuar nas operações de forma a ampliar a qualidade dos produtos que são produzidos. Isso talvez pode até aumentar o preço, mas talvez eles não sejam muito sensíveis a preço. É o que eu vou precisar levar em consideração ao analisar o mercado. Se os clientes valorizam entrega rápida, eu preciso atuar, né, na velocidade. Eu preciso conseguir diminuir o tempo entre o pedido e a entrega. Se os clientes valorizam entrega confiável, ou seja, rotineiramente, quando eu compro alguma coisa com essa empresa, ela sempre me entrega o produto que eu solicitei no prazo que eu solicitei. Então, a operação vai precisar se superar na questão da confiabilidade. Ela precisa conseguir garantir que as operações sejam previsíveis e que os clientes consigam receber os produtos que eles solicitaram no tempo que eles solicitaram. Um critério muito importante, né? Temos também um fato de que, eventualmente, os clientes podem valorizar o fato dos produtos serem inovadores ou dos serviços serem inovadores. Nesse caso, a organização vai ter que se tornar cada vez mais flexível para ir se adaptando a essas mudanças e criativamente inovar nos seus produtos e nos seus serviços. Ao analisar esses fatores competitivos, então, nós precisamos ser muito cuidadosos. E eles podem ser de 3 tipos. Temos fatores que são ganhadores de pedido, então aqueles é que vão contribuir diretamente para que o cliente escolha a nossa empresa, ou o produto da nossa empresa, ou o serviço da nossa empresa, e não o do concorrente. Já os fatores qualificadores ou critérios qualificadores, eles vão ser aqueles requisitos mínimos, as condições básicas aceitáveis para que o cliente escolha comprar o nosso produto ou serviço. Eles não vão fazer com que nós superemos os concorrentes, mas eles vão ser determinantes para que a gente participe do processo de escolha. Então, são muito importantes também. E aí nós temos os fatores menos importantes. Eles não vão influenciar a escolha do cliente por nosso produto ou serviço. Vão gerar pouco ou menor valor. Então, muitas vezes, eles não podem conduzir as decisões sobre quais serão os nossos objetivos para a área de produção quando a gente estiver pensando em estratégia para a área. Da mesma forma, quando a gente pensa em estratégia de produção, a gente precisa levar em conta também o ciclo de vida do produto. Você lembra do ciclo de vida do produto? Nós já vimos que o produto ele passa por um ciclo de introdução, quando ele é novo no mercado, e geralmente a estratégia de marketing vai ser investir para que aquele produto possa ser conhecido pelos clientes e as empresas se interessem por comprar, né, e os clientes se interessem por consumir aquele produto. Na fase de crescimento, já um pouco mais de tempo que o produto já está inserido no mercado, ele já começa a se tornar um player relevante e o volume de vendas começa a crescer. Nesse momento, as estratégias de marketing vão ser para que o produto domine o mercado. De fato, isso vai acontecer quando ocorre a maturidade do produto. Na fase de maturidade, ele vai aumentando seu volume de vendas até que se chega a um platô, a um momento de estabilidade, então as vendas começam a cair, porque novos concorrentes vão aparecendo e algumas características do produto se tornam cada vez menos interessantes. E aí, né, a empresa precisa criar estratégias de diferenciação para que esse produto continue sendo vendido e que ainda se mantenha durante um tempo no mercado, como uma alternativa interessante. Entretanto, em algum momento, ele vai entrar na fase de declínio, né, e aí fica difícil sustentar aqueles critérios qualificadores e as vendas vão caindo.
Então, a tendência na área de marketing é reposicionar o produto. Essas decisões que são tomadas em torno de todo esse ciclo de vida, né, nas fases de introdução, crescimento, maturidade e declínio, vão afetar também as decisões que tomaremos em relação à produção. A capacidade da produção, o número de pessoas envolvidas, a flexibilidade ou não do processo, as decisões sobre introdução de novos produtos e serviços. Então, são fundamentais e fazem parte das decisões que a pessoa responsável pela área de operações terá que lidar. Assim, nós podemos pensar em alguns efeitos do ciclo de vida de produto sobre as estratégias que vamos adotar na área de operações. Nesse quadro, visualizamos alguns efeitos interessantes. Veja que quando o produto é lançado no mercado, nós vamos ter clientes inovadores interessados naquele produto e teremos poucos ou nenhum concorrente. Então, o efeito que isso vai ter, né, é que as especificações do produto ou serviço, as características dele, é que vão ser prováveis ganhadores de pedido. Então, nós precisamos trazer, né, aspectos que tornem o produto interessante nessa perspectiva para os clientes. O que nós vamos ter aqui, né, como provável qualificador é a qualidade. Os principais objetivos de desempenho então, da produção terão que ser orientados para a flexibilidade, para a gente conseguir ter uma resposta rápida da nossa estrutura de produção, e para a qualidade também, né, que é um aspecto muito importante. Num segundo momento, em que o produto vai alcançando crescimento e aceitação no mercado, nós temos alguns adotantes pioneiros e também começa a aparecer um número crescente de concorrentes. Então, a gente precisa nesse estágio focar naqueles aspectos que serão ganhadores de pedidos, no caso, a disponibilidade. Como estão aparecendo outros concorrentes que têm também o mesmo produto e a gente ainda está na fase de introdução, a gente precisa garantir que o produto esteja nas mãos do consumidor o mais rápido possível. Como a gente tem concorrentes agora, o preço começa a ficar também um aspecto importante. E aí, nós teremos que trabalhar na nossa linha de produção a capacidade de produzir, né, o mais rápido possível, né, reduzir esse tempo entre a solicitação e a entrega, garantir que o que foi solicitado pelo cliente seja de fato entregue, a confiabilidade, e que a qualidade também, né, seja excelente. Ou seja, aquilo que o cliente deseja seja de fato o que nós estamos fabricando e entregando. O produto, então, alcança a maturidade, supera os concorrentes e ele vai ganhando grande fatia do mercado, se torna o principal player e ele começa a ter também um número estável de concorrentes. Começa a cair, né, esse processo de adesão dos concorrentes a esse mercado. Então, a gente vai ter que tentar manter, né, um preço baixo e um fornecimento confiável, que serão prováveis ganhadores de pedidos nesse estágio. E a qualidade também vai ser um aspecto fundamental. Como você já agora tem vários concorrentes e as pessoas confiam no produto, você precisa manter a qualidade para que você mantenha, né, o produto naquele estágio. Veja que nessa linha aqui, né, nós temos aqui qualificadores, são aspectos mínimos que eu tenho que ter para eu poder concorrer. Agora, o que ganha o pedido, que faz a pessoa escolher, está nessa linha aqui. Então, nós temos ainda, né, alguns objetivos de desempenho de produção que vão ser, né, resultado dos efeitos desse estágio, né, de maturidade. Nesse estágio, então, a gente precisa focar em reduzir os custos e garantir, ou manter, ou ampliar a confiabilidade do nosso processo de produção. Ou seja, a distância entre o que foi solicitado e o prazo de entrega pactuado tem que ser mínimo para o que de fato acontece. No estágio então de declínio, o mercado vai se tornando saturado e aí o que pode fazer com que você ganhe o pedido é o preço baixo. Nesse estágio, provavelmente, nós vamos ter que pensar em novos usos ou novos mercados para o produto, porque os fatores que antes o qualificavam começam a ficar menos interessantes, os concorrentes também começam a se retirar daquele mercado e aí nós precisamos manter o preço baixo como principal aspecto para ser considerado, né, no processo de escolha do cliente, ser um ganhador de pedido, tornar a empresa competitiva de fato. No mínimo, nós vamos ter que fornecer, né, os produtos de forma confiável, né, os produtos precisam estar disponíveis e ser entregues no prazo e da forma como foram solicitados pelos clientes, mas não é mais um aspecto qualificador do produto e o custo vai ter que ser uma meta de produção. Como a gente está vendendo cada vez menos, o volume vai ser cada vez menor. E aí o custo tende a subir. Então a gente vai precisar buscar estratégias para reduzir o custo unitário de cada produto. A última perspectiva, que é a perspectiva dos recursos de produção, é derivada da visão baseada em recursos, chamada Resource Based View. Essa
perspectiva defende o seguinte, que a estratégia vai ser construída pela identificação das restrições que a gente tem ao processo de transformação, né, aos recursos do mercado e também das competências de recursos que a empresa tem, sejam elas tangíveis ou intangíveis, e também das competências dos processos que a empresa possui. Então veja que a gente analisa pela história da empresa e pelo que ela tem, como ela pode atuar no mercado. Então também é uma maneira de pensar a estratégia. O mercado ele tem esse tamanho, ele tem essas características. A empresa chegou até aqui e os seus funcionários possuem esse nível de maturidade. A estrutura produtiva tem essa capacidade que dá conta de fabricar até X unidades, ou essa flexibilidade. No que se refere às restrições, nós não conseguiremos talvez ampliar, né, a quantidade de funcionários em X%, caso seja necessário. Vamos precisar talvez treinar essas pessoas. Só que nós temos recursos financeiros no montante de tantos R$1.000, ou tantos milhões de reais. Então, ao definir a estratégia, nós vamos olhar para os recursos que a gente tem. É essa que é a ideia dessa perspectiva de recurso de produção. Bom, agora que falamos das 4 perspectivas, vamos falar um pouco sobre o processo de estratégia de produção. A ideia é que, ao definir esse processo de como nós vamos chegar na estratégia de produção, a gente busque o alinhamento entre as diferentes estratégias de produção que vão surgir durante essa construção. O processo precisa, então, ao mesmo tempo, satisfazer as exigências, as necessidades do mercado, levar em consideração os recursos que a empresa tem e procurar também desenvolver, aperfeiçoar os recursos a longo prazo. Assim, para avaliar se temos um bom processo de construção da estratégia, nós temos 4 critérios: a abrangência, a coerência, a correspondência e a análise crítica. No que se refere à abrangência, precisamos verificar se o nosso processo permite de fato certificarmos que a estratégia não dá atenção exagerada a apenas uma área-chave de decisão e deixa outra de repente de lado. Precisa haver um equilíbrio entre o foco, a cada uma dessas questões. Precisamos verificar também se ao final do nosso processo existe coerência. É preciso garantir que as áreas-chave de decisão complementem e reforcem umas às outras. Elas não podem ser estratégias difusas ou até incoerentes, que caminhem em sentidos opostos. É preciso também que haja correspondência. As estratégias perseguidas por cada área de decisão devem refletir a prioridade de cada objetivo de desempenho. E, finalmente, é preciso que se realize uma análise crítica. É preciso certificar que a estratégia prioriza as atividades ou decisões mais críticas da empresa. Assim, se eu tenho abrangência, ou seja, uma estratégia que não dá uma atenção exagerada só para uma área. Se eu tenho coerência, as estratégias se complementam e reforçam. Se eu tenho correspondência, as áreas dão prioridade aos objetivos adequados de desempenho e coerentes entre eles. E se eu consigo me certificar de que as áreas mais críticas são priorizadas, então provavelmente eu tenho um bom processo de estratégia que conseguiu chegar, de fato, nas estratégias que serão aquelas necessárias para o negócio se desenvolver e a área de produção, de fato, atender aquelas demandas que o negócio tem. Bom, esperamos então que ao final dessa videoaula você tenha entendido qual o papel estratégico da área de produção dentro da organização e que você também tenha entendido quais os tipos de estratégias que as empresas utilizam e como que ocorre esse processo de construção dessas estratégias nas empresas. Caso tenha dúvida, estamos à disposição e até a próxima.